E aqui eu vou mostrar a minha comprinha de hoje do frigorífico. Hoje eu pedi uma costela bovina bem gorda. Aqui o quilo custa R$17. Passou um pouquinho a mais de 1 quilo. E olha só, carne com gordura. Essa carne também tem osso, que a gente, fazendo um cozimento mais lento, consegue retirar também o colágeno desses ossos. Então, é uma carne bastante acessível e rica em gordura, proteína animal, colágeno. Então, você consegue ver que você fazer uma alimentação à base de carne com gordura não necessariamente pode ser uma dieta cara. Você tá vendo que a gente consegue carnes de alto valor biológico com preço muito acessível, tá? E aqui a minha outra escolha foi a carne moída, que tá custando R$16 o quilo. R$16 o quilo. Passou um pouquinho também. E aqui é uma carne também com gordura animal. E o mais interessante é que essas carnes, elas não são tão valorizadas quanto outros pedaços, né? Então, a gente consegue aqui essa carne moída por R$16 o quilo. E ela tem uma outra carne lá no frigorífico, que chamam uma carne de primeira, que tem menos gordura, porém é R$25, quase R$10 de diferença. Então, você pode ver que é possível sim você ter uma alimentação de alto valor biológico, ter uma alimentação onde você possa fornecer todos os combustíveis necessários para o bom funcionamento do seu corpo e economizando. Essas carnes, eu tenho alguns locais específicos que eu sempre compro. Geralmente eu prefiro comprar de frigoríficos pequenos e de bairro, que sempre a gente encontra um preço muito melhor do que um frigorífico que fica dentro de um supermercado grande. Também mercado, feira, local, você consegue achar também carnes em preços muito acessíveis. E na grande maioria das vezes eu sempre opto por essas carnes que se chamam de segunda, né? Porque as pessoas, ao longo do tempo, passaram a acreditar que a gordura animal ela faz mal à saúde, e na verdade é ao contrário, tá? A gordura animal é essencial para diversas funções do nosso organismo. Então, com essa cultura de acreditar-se que a gordura da carne faz mal, essas carnes que têm muita gordura entre as fibras, elas passaram a ter uma classificação de uma carne inferior, e com isso o seu preço ele diminui, tá? Então são por essas carnes que a gente faz a opção. Não que um corte, por exemplo, de uma picanha seja ruim, tá? É uma carne extremamente macia, tem sua porção de gordura, mas essas carnes que são consideradas de segunda, elas têm uma vantagem biológica superior por terem colágeno entre as suas fibras, também ossos, onde você retira colágeno, aminoácido. Então, biologicamente falando, essas carnes que são mais baratas, que são consideradas de segunda, elas são extremamente superior por ter esses outros nutrientes que são agregados na sua alimentação. Eu queria só mostrar um pequeno detalhe para vocês que torna esses vídeos bastante barulhentos, mas é que eu moro aqui à margem da BR-116 e o trânsito aqui, principalmente de caminhões, ele é praticamente 24 horas. Aqui a gente tem um trânsito muito intenso de caminhões. Do outro lado lá, onde tem aquela faixa azul, é uma fábrica
também que tem um grande movimento de entrada e saída de caminhões. E aqui, como a casa não é forrada, a gente tem um barulho super intenso aqui de carros, caminhões, movimentação externa. Além disso, aqui tem galinhas, galo, tem criança. Então eu até peço desculpas, tá? Por essa questão do barulho. Eu espero que esse conteúdo ele possa assim ser bom o suficiente, a minha linguagem, para que você consiga entender apesar desses barulhos. Mas o meu plano é em breve comprar um microfone que amenize todos esses ruídos. Infelizmente aqui dentro da casa a gente também escuta esse barulho. Não tem nenhum cômodo assim que eu consiga isolar, não é o barulho. E também tem a questão da iluminação. Aqui fora ela é superior a dentro de casa. Dentro de casa é bastante escuro. Então, meu plano é em breve estar conseguindo trazer um microfone que possa amenizar esses ruídos e você conseguir me ouvir melhor, compreender melhor o meu conteúdo, mas desde já eu gostaria só de trazer essa satisfação para que você veja um pouco de como é o ambiente e entenda um pouco como é que funciona por aqui. E aqui eu estou selando a minha costela para colocar ali na pressão. Estou selando só para dar uma cordinha, tá? E aí eu vou fazer toda, porque o que a gente não come no almoço já fica para o jantar. E essa vai ser a nossa primeira refeição do dia. E o tempero é aquilo que eu falei para vocês no outro vídeo. Basicamente sal, pimenta do reino, no máximo uma cebolinha, um alho, tá? Mas basicamente é isso. É dessa forma que eu tempero. A carne fica extremamente saborosa por conta da gordura. Coloquei um pouco d'água, só o suficiente para cobrir, né, a costela. E vou deixar por volta de 30 a 40 minutos cozinhando aqui na pressão. E quando ficar pronto eu mostro para vocês. Agora eu vou dar uma conferida aqui na abóbora pra gente compor a refeição. Vou ver se ela já tá no ponto de colher, tá? E na dieta da selva nós não consumimos legumes, tá? Biologicamente, a abóbora ela é considerada uma fruta. Não sei se você já sabia disso. Só na culinária é que se considera a abóbora como legume por conta do sabor. Mas, biologicamente, a abóbora é uma fruta. Então, se você está na dieta da selva, deseja fazer a dieta da selva e não sabe quais alimentos você pode ou não consumir, no caso da abóbora, ela é uma fruta e você poderá sim consumir, tá? Os antinutrientes da abóbora estão concentrados nas suas sementes, então eu posso consumir a polpa, descartando as sementes. E aí, na minha alimentação, eu vou ter tudo o que a abóbora pode me oferecer nutricionalmente, porém, não vou ter a interferência dos antinutrientes que vão estar nas sementes que a gente vai descartar. Esses antinutrientes, quando entram no nosso organismo através desses vegetais, eles têm uma ação de bloquear a absorção de vitaminas, de minerais, que nós teríamos tanto através desse alimento, quanto através de um outro alimento que a gente tem ali para digerir, tá? Então, por esse motivo, a gente não consome uma grande maioria de legumes e vegetais. Porém, tem as exceções. Por quê? Porque cada vegetal tem a sua porção de antinutrientes, tá? Uns tem mais, outros tem menos. Então, tem alguns vegetais, por exemplo, a cebola, que tem um alto poder antioxidante, é um tipo de vegetal que a gente consome. Por quê? Porque o nível de antinutriente é muito baixo em relação ao que ela pode nos oferecer.
Por outro lado, o alface é um vegetal que tem seu teor de antinutrientes, porém ele é pobre em nutrientes, tá? Então é um vegetal que não agrega em nada, nutricionalmente falando, na minha dieta. Então é um tipo de vegetal que não vai me oferecer nenhum benefício, em contrapartida vai ter o antinutriente que vai atrapalhar a absorção de nutrientes que vêm de outros alimentos, tá? Então é por isso que na nossa dieta existem vegetais, legumes, grãos, né, que entram também nessa categoria, que tem esses antinutrientes e que simplesmente a gente não consome, tá? Eu mostrei para vocês a abóbora que eu decidi não colher porque ainda não está no tempo, tá? E aqui está a minha primeira refeição de hoje, tá? São 13h18. Todo mundo já comeu, eu tive que esperar um pouquinho para poder gravar para vocês. Bom, e aqui eu vou comer hoje ovo, essa costelinha gorda bovina, e eu fiz também aqui um hamburguinho de carne moída. E depois que eu encerro esse meu pratinho aqui, eu venho para fruta. Hoje, melancia. Ultimamente a gente tem comido muita melancia. E existe uma explicação, tá? A melancia é um alimento altamente refrescante. A sua natureza, ela... Segundo a medicina chinesa, cada alimento tem a sua natureza, seja ela refrescante, seja ela quente, morna. Então, o nosso corpo, em determinadas épocas, vai pedir mais de um tipo desses alimentos para equilibrar essa temperatura interna, tá? Então, nessa época aqui é muito quente, então o meu corpo ele pede mais alimentos refrescantes, justamente para diminuir um pouco essa temperatura interna, porque eu sofro essas influências do calor nos meus órgãos internamente. Então, para que eu possa resfriar, para que eu possa manter equilibrado essa temperatura, o meu corpo vai pedir alimentos da natureza específica daquela época. E quando o clima mudar, começar as estações chuvosas, tiver um pouco mais frio, provavelmente eu não esteja mais com esse desejo de ingerir esse tipo de alimento. Eu já vou passar para alimentos que possam me trazer um aquecimento interno para equilibrar essa temperatura. Então isso é um ponto muito importante que você precisa escutar o seu corpo e fazer essa dosagem. Teve uma outra época que eu estava com um nível de estresse muito alto. Então, quando eu fui avaliar essas questões de alimentação, eu vi que estava predominando alimentos de natureza quente. Então, isso fazia com que eu tivesse uma sensação interna, um calor interno muito maior, e isso provocou um desequilíbrio, trouxe um calor interno muito grande, trouxe esse desequilíbrio na temperatura interna. E aí eu comecei a ter esses sintomas de irritabilidade e estresse. Do mesmo modo, acontece se você tiver com excesso de frio no seu corpo. Você vai ficar apático, você vai ficar sem energia. Então, segundo a medicina chinesa, a nossa dieta precisa ter esse equilíbrio para que a gente proporcione ao nosso corpo esse equilíbrio e nos mantenhamos com o nosso bem-estar, com o nosso comportamento em equilíbrio, porque tudo isso, a alimentação influencia em tudo isso. E agora vamos comer, que eu já estou morrendo de fome.
finalizei o almoço agora às 13h50, tá? E zero sono, zero cansaço, zero peso após o almoço. E quando eu tinha uma alimentação inadequada, eu sentia uma necessidade enorme de deitar, de tirar aquele cochilo, porque a minha energia, ó, lá embaixo. Quando eu passei a colocar no meu corpo todo o combustível que ele precisa para manter essa energia constante, o combustível certo, eu passei a ter essa energia constante toda ao meu longo do dia, tá? Então, agora eu terminei de almoçar, tô me sentindo super leve, super disposta. Vou inclusive agora, ó, encarar aquele balde ali de roupa. E é isso, se você está se sentindo cansada para executar as tarefas que você tem do dia a dia, tá na hora de você prestar atenção na sua alimentação. E esse momento que eu tô lavando roupa, eu também aproveito para ficar um pouco no sol na hora de estender, tá? Para aproveitar aquela dose de... para aproveitar os raios UVB, para auxiliar o meu corpo a sintetizar a vitamina D, a melhorar a minha imunidade, a melhorar o meu sono, tá? Então, sempre nós podemos, no nosso dia a dia, encaixar hábitos saudáveis, encaixar práticas que são terapêuticas e que vão auxiliar no nosso bem-estar, na nossa saúde. Agora são 4h30, já troquei aqui de roupa e agora eu vou mostrar para vocês o treino que eu faço em casa, tá? Só 30 minutos de treino. Depois que eu comecei a me alimentar melhor, eu senti muita disposição, muito foco, muita energia para treinar. E como eu não tenho a possibilidade de estar indo para a academia, eu faço aqui mesmo em casa, tá? Geralmente 30 minutos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dia, dependendo da minha disponibilidade, mas é outra prática que faz parte da minha rotina saudável, tá? É o treino. Então, se você precisa sair dessa condição que você está, comece pela sua alimentação. Comece melhorando a sua alimentação e assim que você se sentir um pouco melhor, comece a fazer atividade física em casa mesmo, tá? Eu comecei vendo vídeos no YouTube de atividades para iniciantes. Comecei com 20 minutos, depois fui aumentando para 30 minutos, até eu conseguir pegar novamente um ritmo, porque já fazia 8 anos que eu não treinava nada, tá? E aí eu peguei esse ritmo e já estava me sentindo muito melhor com a alimentação e aí consegui estabelecer esse treino diário, essa rotina de treino diário, que junto com a alimentação vai mudar a sua saúde, vai mudar a sua vida.
E antes do treino, durante, se eu sentir a necessidade, e depois eu costumo tomar uma aguinha com sal integral, com uma pitadinha de sal integral, para que eu possa manter a minha hidratação e evitar cãibras, tá? Então eu costumo fazer isso. E eu espero que você tenha gostado de ver um pouco da minha rotina, de uma rotina que me trouxe mais energia, mais saúde, me fez emagrecer e que com isso eu possa te inspirar também, te dar uma luz para que você possa iniciar o ano que vem com mais saúde, com mais energia, mudando o seu cenário atual, tá? Melhorando o que você precisa melhorar. E escreve aqui no comentário alguma dúvida, alguma sugestão que você queira ver aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!